capítulo 24 de Mateus é conhecido como o sermão profético do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, estavam no templo quando os discípulos, perplexos com a beleza do templo que Herodes estava reformando, disse: Mestre, que pedras, que construções? Ao que Jesus respondeu: Digo-vos que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo eles saíram dali e foram para o Monte das Oliveiras, que fica em frente do templo. Chegando lá, o Senhor Jesus assentou-se num determinado lugar e foi ao encontro dele Pedro, Tiago, João e André e fez 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando é que o templo será destruído? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E o Senhor Jesus responde a todas elas. Quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando é que o templo em Jerusalém será destruído? No ano 66, os judeus se revoltaram contra o domínio romano e muitas insurreições aconteceram, revoltas, ao que o imperador enviou o general Tito com o exército romano e cercou Jerusalém. No ano 70, Jerusalém foi conquistado, o templo foi destruído, foi queimado, os muros foram jogados ao chão e milhares de pessoas perderam suas vidas, cumprindo assim, literalmente, a palavra que o nosso Senhor Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. A outra pergunta é: que sinal haverá da tua vinda? Então o Senhor Jesus passa a discorrer sobre os sinais que serviriam como indicativo de que ele voltaria. Esses sinais, eles não são para marcar uma data da volta do nosso Senhor, mas é um sinal que aquilo que ele falou vai acontecer. E ele então passa a falar sobre vários sinais que aconteceriam. E a esses sinais ele deu o nome de princípio das dores. Ele alertou os discípulos: olha, ainda não é o fim, é o princípio das dores. A palavra dores significa dores de parto. São as primeiras contrações que vão mostrar. E essas contrações são os sinais que indicam que Jesus voltará um dia. Vamos falar um pouco sobre esses sinais. Primeiro, o Senhor Jesus profetizou que haveria muita ilusão religiosa. No versos 5 e 11 ele fala que surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Desde os dias dos apóstolos, logo após a morte do nosso Senhor, começaram a surgir falsos cristos, falsos profetas e enganaram muitas pessoas. E ao longo dos séculos tem surgido falsas lideranças, falsos líderes e milhares de pessoas foram e estão sendo enganadas. O segundo sinal que o Senhor Jesus fala sobre que sinal haverá da tua vinda é o surgimento de guerras. Em versículos 6 e 7 ele fala que haverá guerras e rumores de guerras. Parece um contrassenso. Quando o Senhor Jesus disse essas palavras, o mundo estava em paz, porque o imperador romano, ele fez com que todos os exércitos dos seus dias aposentassem as suas armas e eles impuseram à força a paz romana. Ninguém poderia guerrear contra ninguém. O mundo estava em paz. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo que essa situação ela não vai continuar. Haverá guerras e rumores de guerras. E desde então, uns 30 anos após o Senhor Jesus profetizar isso, começou a surgir rebeliões, guerras, e ao longo dos séculos, quantas guerras têm surgido? Isso é um indicativo que o Senhor Jesus, de fato, ele voltará um dia. O terceiro sinal é o surgimento de calamidades naturais. O versículo 7, a parte B, fala de fomes, terremotos. Marcos, Lucas vai falar de epidemias em vários lugares. A fome tem matado milhares de pessoas, terremotos, nem se fala, tsunamis e tantas catástrofes que têm acontecido.
A natureza parece que está enfurecida e milhares de pessoas perderam suas vidas em decorrência destas calamidades. O Senhor Jesus disse que haveria de acontecer e as pessoas deveriam lembrar-se da palavra que ele disse, que é um sinal de que ele há de voltar. O quarto sinal seria o surgimento do ódio generalizado contra os cristãos. O versículo 9 e 10 ele fala que os cristãos serão atribulados, odiados e mortos por causa do nome dele. E desde então, logo após a sua morte, em Atos dos Apóstolos, Tiago foi decapitado, Estevão foi apedrejado. Com exceção de João, todos os demais apóstolos foram martirizados e tantos outros irmãos perderam suas vidas em decorrência da perseguição insana, odiosa que os imperadores fizeram contra os nossos irmãos. Milhares de cristãos morreram no Coliseu Romano, devorados por leões famintos. E o Senhor Jesus disse que isso aconteceria. E aconteceu no passado, está acontecendo. Todos os dias, irmãos nossos ao redor do mundo, eles são atribulados, odiados, perseguidos e mortos por causa do nome de Jesus. E o Senhor Jesus fala, isso não é o fim, é apenas o princípio das dores, são as primeiras contrações. O quinto sinal que fala da vinda dele são grandes perturbações nos relacionamentos. O versículo 10 de Mateus 24 fala de escândalos, traições e ódio. O Senhor Jesus fala que haveria de acontecer grandes perturbações nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos entre as nações. Escândalos aconteceriam. E quantos escândalos têm acontecido no meio do povo de Deus? Traições e ódio. Os cristãos são odiados. A sociedade moderna tem uma aversão aos cristãos e aos valores que eles defendem. Isso nós vimos muito claramente nos dias de hoje. No geral, a mídia brasileira, a mídia em si, ela aprova tudo aquilo que o Senhor desaprova. Então, tudo aquilo que nós desaprovamos porque nós entendemos que são princípios e valores bíblicos que nós defendemos, há uma aversão a esses princípios e valores, à nossa fé, às nossas convicções. O sexto sinal é o surgimento de um caos espiritual. No versículo 12, o Senhor Jesus fala que o pecado vai multiplicar e o amor se esfriará de quase todos. O Senhor Jesus profetizou da multiplicação do pecado e do esfriamento generalizado do amor. O amor vai se esfriar de quase todos. Por outro lado, o pecado vai se multiplicar. É o que nós temos visto em nossos dias, né? E Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala que nos últimos dias pessoas serão mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. As pessoas estão extremamente envolvidas com o mundanismo, o secularismo, com os prazeres desta vida. E o amor está se tornando uma coisa raríssima em nossos dias. Um outro sinal que o Senhor Jesus fala: o Evangelho será pregado em todo o mundo, no verso 14 de Mateus 24. Ele fala que um sinal da vinda dele é que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Quando esse Evangelho for pregado, e como está sendo pregado em todas as nações, não há tantos povos a serem alcançados. Há milhões de pessoas que não ouviram, mas a evangelização está num ritmo extremamente acelerado devido à tecnologia de que nós dispomos hoje. Milhares e milhares de pessoas são alcançadas todos os dias. Então estes são os sinais que o Senhor Jesus falou para os discípulos ali no Monte das Oliveiras.
que sinalizaria que ele de fato voltaria. Mas todas essas coisas que nós temos visto e o que nós estamos passando agora atualmente, essa pandemia, esse tempo diferente, onde nós estamos proibidos de nos reunir nos templos, não é uma perseguição religiosa, ainda não chegou, mas o fato é que as autoridades tiraram de nós esse direito de congregar, de nos reunirmos, e nós entendemos que, de fato, a situação no momento requer esse cuidado. E por amor ao próximo, e por amor às pessoas, nós acolhemos, decidimos obedecer, não frequentando os templos para que esse momento passe logo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, o que é que o Senhor quer ensinar para nós? Ao tirar de nós o direito de estarmos no templo, em comunhão, em louvor e adoração e meditação na palavra do Senhor, o que é que Ele quer ensinar para nós? Eu tenho pensado e eu quero compartilhar algumas coisas que têm vindo à minha mente. Pode ser que o Senhor está usando esse tempo diferente para nos treinar a exercer a nossa fé sem o templo. Eu entendo esse tempo diferente como um treinamento de Deus na vida dos seus filhos, para que eles aprendam a exercer a fé no Senhor Jesus, a manter vivas suas convicções bíblicas, a manter viva a fé nas sãs doutrinas, sem o tempo. Pois haverá um tempo próximo em que nós seremos impedidos pelas autoridades de frequentar o templo. O templo, ele será totalmente desnecessário para nós, porque o Senhor Jesus fala que as contrações, elas vão aumentar. Esses sinais que nós falamos, o Senhor Jesus disse que são as primeiras contrações, os primeiros sinais. Então, uma mulher gestante, quando ela vai ter o bebê, ela tem as primeiras contrações. E o que acontece? Essas contrações, elas vão se intensificando e tornando-se uma mais próxima da outra. O que o Senhor Jesus quer ensinar é que eles não ficassem assustados com esses sinais, porque eles aconteceriam de forma mais intensa e mais próxima uma da outra. Isso é um indicativo que nós estamos caminhando para o fim, que o fim está próximo. Então, dentro de pouco tempo, nós não vamos manifestar a nossa fé num templo. Nós vamos manter a nossa fé em casas. Hoje não há perseguição. Nós não estamos entendendo que estamos em casa em decorrência de uma perseguição. Eu entendo que é um treinamento de Deus. O Senhor está nos preparando para dias próximos em que o templo não será mais uma realidade no nosso dia a dia, no exercício da nossa fé. Aí sim, nós seremos perseguidos, encurralados, e não podemos usar dessa liberdade que nós temos de manifestar publicamente as nossas convicções. Isso será tirado de nós, o Senhor Jesus fala isso, vai surgir a apostasia, milhares de pessoas vão abandonar a fé, uma deserção em massa, a Europa apostatou, o resto do mundo está caminhando a galope rumo à apostasia. E o apóstolo Paulo fala que a vinda do Senhor não se dará sem que venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. E nós vamos presenciar o surgimento do homem da iniquidade, do anticristo, do falso profeta. Nós estaremos aqui. E eles vão se levantar contra o povo de Deus e vão perseguir e vão matar milhares e milhares. Mas não fique assustado com essa profecia do Senhor Jesus. Nós pertencemos ao Senhor.
Nós somos do Senhor. O apóstolo Paulo fala, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não importa. Não vamos perder a esperança, nossa esperança é Jesus. Pedro fala que nós fomos salvos para uma bendita esperança. Há uma linda herança nos aguardando, um novo céu e uma nova terra. E Paulo fala aos coríntios que a nossa breve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória por vir, por aquilo que nos espera. Então vale a pena, se nós de fato vivermos esse tempo de grande tribulação que o Senhor Jesus fala aqui, que os eleitos eles estarão no período tribulacional, onde ele fala que serão dias de tamanha perseguição, que eles serão necessários serem abreviados. Do contrário, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos. Olha, os eleitos estão dentro da grande tribulação. O Senhor Jesus fala, por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Serão dias difíceis, de muita luta. Nós não teremos a liberdade de ir à nossa igreja e prestar culto ao Senhor. Por isso que eu falo, o Senhor está nos treinando. É uma preparação para nós cultivarmos viva a nossa fé no Senhor Jesus. E nós estaremos presentes nesse período que o Senhor Jesus fala que nunca houve e nunca haverá. Eles precisam ser abreviados. E o Senhor vai fazer isso por causa dos eleitos. Mas no final, assim como a gestante ela tem as primeiras contrações, elas vão intensificando, tornando uma mais próxima da outra até a chegada do bebê. Quando o bebê chega, é um alívio para a mãe. A vinda do nosso Senhor Jesus também é um alívio para nós. E ele fala sobre essa vinda aqui do versículo 29 ao 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o Senhor Jesus coloca a vinda dele depois da tribulação. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Não há de ficar nenhum eleito para trás. É a vinda gloriosa do nosso Senhor logo após. Aqui ele está respondendo a outra pergunta, que sinal haverá da consumação do século? Aqui é o final. A vinda do Senhor Jesus é o último dia da história da humanidade. Toda a terra e todo o sistema que nós conhecemos entrará em colapso. Apocalipse 6, o Senhor Jesus também fala sobre a vinda dele, que as estrelas cairão do céu como figos verdes agitados pelo vento. E haverá grandes terremotos, as ilhas e as grandes cidades deixarão de existir. É o ápice da calamidade natural que ele profetiza aqui. O apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, ele fala também desse dia. Que ele fala que essa terra como nós assim conhecemos, ela será desfeita. Ele fala também que os elementos, os astros, o sol, a lua, eles se desfarão, abrasados. Tudo isso deixará de existir no dia da volta do Senhor Jesus. E ele, Pedro, profetiza que tudo que nós conhecemos, céus e terra, será desfeito. E o Senhor vai criar novos céus e nova terra, onde nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia! Que dia maravilhoso será para aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que deixou os prazeres dessa vida por amor a Jesus,
que escolheu a alegria e a felicidade no novo céu e nova terra. Não significa que o crente no Senhor Jesus, ele não é feliz e alegre. Nós somos felizes aqui e seremos extremamente, extraordinariamente mais lá. Será um dia maravilhoso. Mas o que eu quero levar você a pensar, que o que nós estamos passando é um treinamento de Deus. O Senhor está nos preparando para nós exercermos a nossa fé, a nossa piedade, sem um templo. Pode ser que dentro de pouco tempo nós não frequentaremos mais igreja, como nós temos o costume. Nós não teremos essa liberdade. Os nossos irmãos perseguidos, eles não vão a um templo. A maioria deles se reúnem às escondidas. Fazem os batizados às madrugadas, porque eles não têm essa liberdade. É isso que nós viveremos, se nós estivermos vivos quando o Senhor Jesus voltar. E pode ser que a nossa geração será aquela que vai presenciar a volta gloriosa do Senhor Jesus. Então entenda esse tempo como um tempo que Deus providenciou para que os seus filhos fossem treinados a exercer as suas convicções em Jesus Cristo, sem o templo. Parece que voltaremos lá no início da igreja, em Atos. Não havia templo. Se reuniu de casa em casa, às escondidas. Pode ser que o Senhor está nos treinando para nós vivermos de forma semelhante aos nossos irmãos lá da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Mas não fique desanimado ou triste com essa palavra. Lembre-se, nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Senhor. Pedro fala isso. Antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é que importa. E Paulo também nos encoraja que a breve e momentânea tribulação que nós e o povo de Deus estão passando e ainda há de passar, essa breve e momentânea tribulação não pode comparar a glória, a felicidade eterna. Fique firme no Senhor. Fique firme. Leia a palavra do Senhor com o coração. Aplique os princípios dela na sua vida. Obedeça ao Senhor, seja fiel. Não se venda a esse mundo. Não quebre os princípios. Sejamos fiéis, se necessário, até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a vida eterna. Que nós possamos continuar servindo ao Senhor com integridade. Que o Senhor venha renovar a nossa fé, o nosso ânimo. Vamos nos apegar a Ele, para que quando Ele voltar, nós vamos subir para encontrar com Ele nos ares. Aleluia. E não importa se tirar de nós essa liberdade de não frequentar um templo. Nós pertencemos ao Senhor e Ele está em nós. O Senhor Jesus disse isso no final de Mateus: eu estarei convosco todos os dias até o fim. Isso é que importa. O Senhor Jesus, Ele está em nós. O Senhor está em nós, o Espírito Santo está em nós. E Ele vai enviar os seus anjos para nos reunir
todos os salvos, para estarmos com Ele para sempre. Que o Senhor te abençoe. Fique firme no Senhor. Cultive a leitura bíblica, como nós já dissemos. Cultive a vida devocional. Cultive uma vida sincera com o Senhor. Continue compromissado com o Senhor e com a sua causa. Continue sendo um homem e uma mulher de oração. Continue amando ao Senhor de todo o seu coração. Logo, nós estaremos para sempre no novo céus e na nova terra, vendo o Senhor Jesus assim como Ele é. Que o Senhor abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Amém.